mais uma carta de Jesus à igreja. Desde o começo dessa série de mensagens, eu disse uma coisa: o quão importante é, irmãos, nós não errarmos na nossa vez. Houveram e ainda existem muitos homens e mulheres de Deus pelo mundo inteiro, e eu glorifico a Deus por isso. Mas a Bíblia, quando você lê ela, você vê uma coisa muito interessante. Ela não deixa de descrever os erros que as pessoas tiveram. Isso faz dela um livro único como ela é. Então, quando nós pegamos o último livro da Bíblia, né? O último, o final da sua Bíblia, é o livro do Apocalipse, né? O livro da Revelação, que Jesus Cristo mostrou para o apóstolo João para que ele escrevesse, e pelos séculos que viriam seria uma mensagem para a igreja. Muita gente tem medo do Apocalipse e eu não consigo entender por quê. Apocalipse, querido, não é um livro de medo, é um livro de glória. É um livro para dizer: eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou pegar você. Chegamos no fim da nossa história. Vou castigar e vou punir todo o mal, e vou pegar os meus filhos, e a gente vai viver como um dia eu planejei. Então, ler o último livro da Bíblia é assim, vital. E entender que Jesus enviou 7 cartas para as suas igrejas é vital para nós entendermos o que Jesus está falando. Por que Jesus está falando? Eu vou além. Muitas pessoas não conseguem viver na igreja por causa do total desconhecimento do que verdadeiramente é uma igreja. Essa é a primeira razão. Segunda, por que nós não conseguimos ser aquilo que Jesus gostaria que fôssemos? Porque nós não sabemos, ora. É a mesma coisa eu falar ali para minha sogra: faz um bolo. Ela vai perguntar: qual? O quê? E depois que fizer essa pergunta, ela vai me passar os ingredientes. Ou seja, o conhecimento gera confiança, fé, intimidade com Deus, e gera em nós o andar segundo Deus deseja. Deus deseja coisas, gente. Voltando ao lance do bolo, né? Alguém que faz aniversário, está fazendo aniversário o irmão, está fazendo aniversário a irmã. Vamos fazer uma festa surpresa para ele? Vamos. É o meu aniversário. E não sei o quê. Aí vocês vão lá, vocês fazem torta de camarão, bobó de camarão, suco de camarão, salada com camarão. Eu vou olhar para vocês e vou falar: irmãos, eu amo vocês, mas eu não entro nesse lugar. Nós não podemos viver querendo dar coisas para Deus que Deus não quer receber. Quantos estão entendendo? Ele não quer. A Bíblia existe para nós. A Bíblia existe para nos dizer o seguinte: eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o Pai de vocês. E aqui está escrito a maneira que eu desejo que as coisas sejam feitas. Quantos estão entendendo? Então nós entramos no último livro da Bíblia, saindo ali já, e encontramos Jesus mandando 7 cartas para 7 igrejas, cheias de recomendações, cheias de análises. Se isso não for importante para nós, a gente está muito errado. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 3. Amém? Apocalipse 3. Versos de número 7 ao número 13. É a penúltima igreja. E quando já falamos aqui, né? Nós estamos fazendo uma abordagem sobre comportamento e essência, né, irmãos? Diz assim a palavra de Deus:
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu amei a vocês. Porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei dele coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, que coisa mais linda. Na sexta carta para a sexta igreja, nós já passamos por 5, né? Essa é a sexta. Todas as outras você vai ver recomendações, você vai ver análise de Jesus, Jesus analisando a igreja, Jesus exortando a igreja. Mas quando chega aqui na carta em Filadélfia, não há exortações, não há repreensão da parte de Jesus. Filadélfia, no meio dessas outras 6 igrejas, é a igreja, como ele falou, é a igreja que eu amo. Do jeito que ela está, eu a amo. Não há exortações contra ela, correções contra ela. E como nós sempre fazemos, eu quero ir versículo por versículo para que nós possamos discorrer sobre isso. Verso de número 7, sempre ali o cabeçalho de todas as cartas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. A palavra Filadélfia, escute bem, a palavra Filadélfia quer dizer amor fraterno, amor entre irmãos. Ou seja, aqui já tem um significado muito importante, que a igreja que Jesus deseja, que a igreja que agrada a Jesus, é uma igreja onde os irmãos, ou seja, os seus filhos, se amam. Esse é o nome Filadélfia, amor fraterno, amor de irmãos. Veja, irmãos, como é interessante. Segundo o nosso olhar, segundo a nossa ótica, segundo o nosso pensamento, se fôssemos nós a escrever essas cartas, talvez para alguma igreja, dificilmente nós iríamos falar coisas assim. Porque a nossa visão, nosso entendimento sobre o que verdadeiramente é uma igreja, como ela tem que ser e o que ela tem que fazer, está muito distante da essência que o Criador e sustentador da igreja, Jesus, deseja. Então ele já começa falando, eu estou enviando essa carta ao anjo da igreja. O anjo, a palavra anjo, já falei aqui, vem do grego ângelos, que quer dizer mensageiro. É muito interessante que já havia um reconhecimento da parte de Jesus, que ele tinha mensageiros na igreja. Talvez pastores, presbíteros, mestres, bispos, como a Bíblia diz, que estavam ali dirigindo aquela igreja. E por que é que Jesus endereça a carta a eles? Por 2 razões. Primeiro, que lá em Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi Ele que deu à igreja. Então, quando Ele envia a carta, Ele envia para Ele envia a carta àqueles a quem Ele mesmo colocou ali. E a segunda coisa que eles sabiam, que na liderança desses homens, eles iam espalhar a mensagem para toda a igreja. Eles iam pregar a mensagem.
E aqui fala, essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É interessante essa questão da chave de Davi. Lá em Isaías 22, fala do rei Eliaquim, tinha a chave da casa de Davi, que abria e as pessoas entravam e fechavam e ninguém entrava. Jesus está se identificando para nós como o autor de toda a salvação. Não somente o autor, mas aquele que aprova, aquele que valida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe, irmão, não existe atalho. Jesus está falando, não existe atalho, não existe caminho fácil. É tudo aquilo que ele disse, então é tudo aquilo que ele disse que ele falou. Porta estreita, caminho estreito, vida. Para entrar, né? Aí os irmãos falam que a porta do céu é pequenininha, que tem que entrar de joelho, a porta do céu é isso aqui. Eu não sei como é que é a porta do céu, eu só sei uma coisa, a porta do céu é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e ninguém entra no reino de Deus a não ser por Ele. Mas isso aí todo mundo sabe, gente. Isso aí, poxa, é uma notícia velha. Não é. A igreja de hoje, como essa igreja aqui, ó, há 2000 anos atrás, estava forrada de um tipo de gente que o apóstolo João, nas suas cartas, chama de anticristo, ou aquele que tem o espírito do anticristo. O que é isso? A palavra anticristo, ela quer dizer duas coisas, escute bem. Primeira, contra Cristo, e a segunda é no lugar de Cristo. Então entender que Jesus é o único caminho, é o único mediador, e que sem entrar por Ele e andar através dele, você jamais verá o Pai, jamais entrará no céu, na glória, na eternidade, não é coisa de pormenor, não. É muito importante que nesses dias, muitos homens e mulheres, muitas pessoas têm assumido o papel de liderança na igreja A, B, C, D, F, G, H, por aí, e têm assumido esse papel de Jesus. Tem um cara aqui no Brasil que diz que é Jesus, tem outro cara lá na América Central que diz que é Jesus. Está cheio de Jesus por aí, todos eles com o espírito do anticristo dentro deles. E está cheio de pastores, e líderes, e mestres, e apóstolos por aí, estão tudo tentando tomar o lugar de Jesus. Escute bem o que eu vou dizer, a própria igreja tem tentado tomar o lugar de Jesus. Você lembra daquele negócio que eu estava falando sobre a Diana? Você lembra uma coisa que eu falei no meio daquela mensagem? Eu falei assim, ó, assim como o catolicismo romano colocou o dogma de Maria como corredentora de Jesus Cristo, ou seja, Maria também ajuda na salvação, muitas denominações entraram por esse viés aí, onde dá-se a entender que a igreja está ajudando Jesus a salvar. Não, salvação é única e exclusivamente na fé na pessoa de Jesus Cristo. A igreja não salva. A igreja, ela tem uma outra missão, mas ela não salva. Você pode ligar na televisão, você pode ver muitas pessoas falando, os testemunhos, já está mudado, não é assim, ó, quando eu encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida, Jesus me libertou dos meus pecados, me libertou das minhas doenças, dos demônios, e hoje eu sou uma nova pessoa. Já está ficando raro. Agora é assim, ó, quando eu cheguei na Petra, eu era assim, agora eu sou assado. Quando depois da igreja fulano, da igreja mundial, universal, estadual, municipal, distrital, sei lá qual é que é a igreja agora que está aparecendo, aí eu era um antes, depois desta igreja agora eu sou outro. É errado isso. Jesus não divide a sua glória com ninguém, nem com a igreja. A salvação é Jesus. Tanto é que você pode participar de uma igreja, ter cartão de membro da igreja, e isso não é prerrogativa que você está salvo. Mas o contrário sim. Jesus entra na sua vida e o Espírito Santo de Deus te traz à igreja, para você viver na igreja e ser moldado na igreja, mas não é a denominação qualquer que salva você. Então quando nós lemos aqui
quem escreve isso é aquele que tem a chave do céu na mão. É Ele que abre para nós entrarmos. Mas se Ele fechar, ninguém entra. Isso é comum lá em Mateus 23. O que Jesus falou para os fariseus? Nem vocês entram no céu, e aqueles que querem entrar, vocês também não deixam. Jesus está falando o quê? Olha que coisa incrível, irmão. Olha que coisa incrível. Que homens como nós podemos sim trancar as pessoas aqui embaixo. Como assim? Falsa mensagem, falso evangelho, promessas que Deus nunca fez, o evangelho torto que leva para um lugar torto que não é o reino do céu. E existem toneladas de pessoas que estão na igreja, cujo Salvador não é Jesus, cuja esperança não é Jesus, cujo livro principal não é a Bíblia. Tem a Bíblia mais um outro livro lá. Está entendendo, irmão? Tem a Bíblia mais aquele escrito daquela mulher, daquele homem, que ajuda a Bíblia a se manter. Então, Jesus falando para essa igreja, sou eu mesmo. Sou eu que abro a porta. Verso 8, mais uma vez, Jesus coloca a palavra eu conheço. Eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, eu conheço tudo. Ele fala, eu conheço as obras de vocês, igreja de Filadélfia. E coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Agora escute bem, por que é que Jesus colocou essa porta aberta diante de Filadélfia? Por que Jesus colocou uma porta aberta na frente deles, para que eles pudessem passar? Escuta. Porque você tem pouca... É aqui que eu quero me concentrar mais. Irmãos, nós precisamos, no nome de Jesus, acordar finalmente. Que Jesus, como diz, vamos analisar essa questão de tamanho, né? Diz um ditado do mundo que tamanho não é documento. Graças a Deus, meu irmão está ali, em nome de Deus, não importa. Você gosta, né, velho? Mas eu quero dizer para você o quê? Escute bem, como é que muita gente está escolhendo uma igreja para ir com a sua família, com seus filhos? Ele passa, se ele ver um prédio, se ele ver uma estrutura, se ele ver uma tecnologia, se ele ver coisas, se eles perceberem que a igreja tem coisas, já vem uma mensagem, um subtítulo que diz assim, olha, esse pessoal aí está desenvolvendo, eles estão crescendo. Isto significa que Deus está no meio disso. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque senão eu teria que falar de várias seitas que têm crescido. Crescimento numérico, estratégico, financeiro, não necessariamente é uma validação de Deus. Então Jesus olha para Filadélfia, está escrito aqui, fala assim, ó, eu sei que vocês têm pouca força. Ele está falando o quê? Eu sei que vocês têm limitações. Estava estudando sobre isso, talvez era uma igreja de pouquíssimos membros. E quando a gente está lendo mas é importante, quando a gente está lendo 1ª, 2ª aos Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, a gente pensa que eram megas igrejas de 40, 50 mil membros no meio do centro da cidade. Não, a igreja era nas casas. Era uma reunião de poucos irmãos. Talvez no máximo ali dezenas de irmãos, 30, 40 irmãos em cada cidade. Por quê? Havia uma perseguição ferrenha dos romanos de um lado e dos judeus do outro lado, e o diabo no meio dos dois. Então eles não podiam ir lá no centro de Corinto e alugar um templo e meter a igreja lá. Estava todo mundo morto no outro dia. É importante compreender isso. Aí vem aquela frase que eu sempre gosto de dizer do Martim Lutero, né? Deus ama um como se fossem muitos e muitos como se fossem um. Deus olha um como se fossem todos e todos como se fossem um. Tem uma coisa de um cara muito legal essa semana. Ele falou assim, se você não amar um,
Você não pode amar muitos. E você não pode dizer que ama um monte de gente sem amar um. Porque um monte de gente, o que é? Um. Isso é muito importante, porque Jesus falava para multidões, mas ele também falava para uma mulher na beira do poço, falava para um Nicodemos. Jesus vê essas coisas, irmãos. Muitas vezes nós estamos querendo altos ares. Jesus falou, você não passou nem na prova. Aí você fala, que prova? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem muitas pessoas querendo ir para o muito, mas não foi no pouco primeiro. Como você está entendendo? Então Jesus fala assim, eu sei que vocês têm pouca força, que vocês têm pouco dinheiro, que vocês têm pouca gente, que vocês têm pouco, tudo de vocês é pouco, vocês são pequenininhos. Mas para mim, vocês são maior que todos os outros. Por quê? Porque vocês têm o que eu procuro. Irmão, quem é o dono? A gente precisa definir isso. A gente precisa definir, botar o pé e não sair nunca mais. Quem é o dono da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o protetor? Quem é o sustentador? Quem é o marido da igreja? Quem é? É Jesus? Então qual é a única opinião que vale? De qual é? Dele. A igreja é dele. Nós precisamos parar de ouvir as vozes do mundo, as vozes da televisão, do rádio, das revistas, a voz do marketing, a voz da sociologia moderna, a voz da psicologia moderna, e voltarmos para esse livro. Deus é autossuficiente, ele não precisa de ajuda de homem. Nunca precisou e nunca vai precisar. Se Deus um dia precisar de ajuda de homem, ele deixa de ser Deus. Acaba tudo. Mas ele nunca precisou. Nem nunca precisará. Isso é importante para a igreja, como corpo, mas é importante também para você, como indivíduo, como cristão único, individual. Por quê? Lembra das tentações? Jesus tinha sido batizado por João no Rio Jordão. Quando Jesus é batizado, o que acontece? A voz do Pai se faz ouvir. E o que ele diz? Esse aí é o meu filho amado. É nele que eu tenho prazer. Esse aí é o meu filho. O Espírito Santo pega, leva ele para o deserto. O diabo aparece. Qual é a primeira coisa que o diabo fala? Se tu és filho de Deus. Por que o diabo lançou essa? Porque não faz sentido, irmãos. O próprio Deus tinha dito, é esse aí, esse é meu filho. Aí chega o diabo na primeira, se você é filho de Deus. Por que o diabo lançou esse se? Porque Jesus estava em extremas dificuldades. Não é assim com você e comigo? Quando o cinto aperta, quando a gente está em dificuldade, o diabo fala assim, mas você é filho de Deus mesmo? Desse jeito? Vivendo desse jeito? Sem ter o que comer, sem ter dinheiro, sem ter isso, sem ter aquilo. Você não está... rapaz, eu acho que tem alguma coisa errada com você. Isso é o diabo. Porque Jesus não tinha o que comer. Ele falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E tem um monte de gente malditos que vem do diabo, que tem a canalice de dizer para as pessoas que um jumento pelo qual Jesus entrou em Jerusalém naquele dia de domingo, na época era uma BMW. Essas pessoas são malditas, diz a Bíblia. Essa é gente maldito, isso não é o Evangelho de Jesus. O jumento é uma BMW. Deixa Jesus chegar e você vai ver o fogo que vai acender. Então essa é a dúvida que o diabo fala, mas você está com Deus mesmo? Mas as dificuldades da sua vida aí. Irmão, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo, Pedro, João, todos os outros. Porque para eu dizer isso, eu vou ter que dizer que aqueles cristãos que estão morrendo na mão do Estado Islâmico estão em pecado. Para você dizer uma asneira dessa aqui, você vai ter que dizer que todos os outros cristãos ao redor do mundo estão em pecado, estão com vida dupla e que Deus não está nem aí com eles. Mas tem uma coisa,
Eles morrem de joelhos, com a cabeça cortada e não negam Jesus. E nós, por causa de muito pouco, dentro de nós temos feito pequenas negações. Pequenas entre aspas. Jesus falou, eu sei que vocês têm pouca força, por isso eu coloquei o escape diante de vocês. Vocês têm o que eu procuro, o que eu quero. Vocês não negam o meu nome. Vocês não se esquecem de eu sou tudo de vocês. Aqui que está, ó. O núcleo, a essência de ser igreja é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Vocês guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Isso aqui é o núcleo. Chegamos no núcleo. Chegamos na essência cristã da igreja. Não é o tamanho, não é onde nós estamos localizados, não é a quantidade de posses. Jesus já tinha dito, Lucas capítulo 12, o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza do homem não está naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. O que é que você é? Se você é filho, diz a Bíblia, todo filho tem herança. Quem é o seu pai? E ele fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou honrar vocês. Eu vou pegar os seus inimigos, aqueles que são da sinagoga de Satanás. Sinagoga significa casa de estudo. Era onde os judeus se reuniam para estudar a Torá, que é a lei de Moisés. E aí os escribas, os fariseus, os saduceus faziam debates sobre a lei, o que é que Moisés diz, o que não diz, etc. e tal. Ficavam debatendo ali. Mas a sinagoga em si, ela não é um lugar mau, é um lugar que estudava a Bíblia, mas Jesus fala que essa sinagoga é a sinagoga de Satanás. Escute, isso aqui existem muitas igrejas que são igrejas do diabo. Esse rapaz está ficando louco? Não é uma igreja que tem um tridente na porta, todo mundo andando de preto, encapuçado, não é isso. Toda igreja que Jesus não é o centro, o diabo é o centro. Na forma de homem, de ministros, de gente importante, sei lá o que. É o diabo que está por trás. Quando Jesus não é o centro e não é o cabeça, tem um homem que é um cabeça, tem uma mulher que é um cabeça, tem um fulano que é um cabeça, aquilo ali é demoníaco. Pode estar no mundo inteiro. Jesus disse isso já, que nos últimos dias se levantariam falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristos, falsos pastores, falsos irmãos, falsas igrejas, falso tudo. E o que é uma coisa falsa? Não é uma coisa gritante e muito diferente do verdadeiro. É aquilo que é mais próximo ao verdadeiro, mas não é verdadeiro. É aquela bolsa, né? Você pega aquela bolsa Louis Vuitton e o cara vai lá, oh, essa bolsa Louis Vuitton, uma bolsa Louis Vuitton, não sei nem contar. Eu estou falando isso também porque eu vejo na televisão, não sei nem o que seria. Eu não sei, deve ser 2, 3, 5 mil, não sei. Aí eu paguei R$10. É igualzinha a Louis Vuitton. Só que tem duas coisas. Primeiro, o preço não é igual. Escute, o preço, presta atenção, o preço não é igual. Segundo, quem conhece uma Louis Vuitton, ele olha, não é Louis Vuitton. E quem não conhece vai saber por quê? Por causa do preço. Qual é o preço do evangelho que nós vivemos? É por aí que você vê se ele é falso ou verdadeiro. Qual é o preço do evangelho que você paga para viver? De renúncia, de perdoar, de amar os seus inimigos, de baixar a cabeça muitas vezes quando você tem razão, por causa da consciência de Jesus. Nós não fazemos o que a nossa carne grita que nós temos razão e direito de fazer. Porque nós não operamos na nossa justiça, lembra? Tiago escreveu na sua carta, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera. Então Jesus está falando, eu conheço vocês são pequenininhos. Aí, as pessoas consideram vocês pequenininhos. Vocês também se acham pequenininhos. Mas vocês moram dentro do meu coração. E eu vou colocar uma porta. E eu vou envergonhar aqueles que se dizem igreja e não são. Porque me tiraram fora, não negam.
começaram a negar o meu nome e não guardaram mais a minha palavra. Irmão, o que mais tem hoje são pessoas, igrejas e congregações que deixaram de guardar a palavra. Distorce a palavra, faz a palavra trabalhar para ele. Escute, irmão, toda vez que alguém usa a palavra de Deus em seu benefício próprio, essa pessoa está cometendo uma heresia. Ele está torcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para você olhar e fazer um cuidado, irmão, cuidado. Escute o que eu vou dizer. Tome muito cuidado com a aplicação do que você lê em você ou para a igreja. Cuidado, hein? O que nós entendemos e compreendemos, nós entendemos e compreendemos para que nós venhamos a viver. Não é para você olhar, fazer uma reinterpretação para ela encaixar nas nossas loucuras. Eu já tive discussões, né, assim, épicas a respeito de coisas que nós já sabemos e as pessoas estão tentando bater para virar o negócio e poder liberar ele para ele viver vida de pecado. Crentes, ó, mas não dá para a gente fazer uma adaptação disso aí? Não, é porque eu entendo. Aí o cara pega a verdade de Deus e ele faz assim, Você está entendendo? Então, irmãos, o mais importante da sua vida é andar todo dia sabendo muitas vezes que a turma não está gostando de você, típico, que as pessoas vão zombar, que as pessoas vão fazer um escárnio em cima de você, mas com aquela consciência e aquele conhecimento lá dentro do seu coração que você está em paz com Deus. Que Jesus, você tem a ciência, você tem o conhecimento que Ele olha e fala assim, ainda que nós tenhamos erros e temos, e limitações e temos, mas você que tem erros e limitações, ou seja, todos, como é que você anda diante de um Deus perfeito? Em constante arrependimento. Então isso é agradável diante de Deus. Agora, como nós falamos, aquele que anda em soberba, Deus resiste a ele. E as pessoas pensam, escute, irmãos, as pessoas pensam que Deus resiste ao soberbo, é uma coisa assim, você tinha uma bicicleta, o ladrão veio e roubou sua bicicleta, é Deus, olha, tá vendo? Deus é o diabo, Deus é o diabo. Sabe qual que é o pior tipo de resistência da parte de Deus? Não é aqui. Eu tinha, não tenho mais. Eu fazia, não faço mais. Sabe qual que é o pior para mim? É você viver a sua vida inteira maravilhosamente bem. Só que naquele dia, na porta, vai ser colocado a mão no seu peito, assim, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a graça. Qual a graça? A salvação eterna. Isso responde tanta coisa, eu ficava com tanta dúvida, mas quando eu leio este livro, eu vejo que as pessoas que muito sofreram, muito padeceram, muito choraram, como Jeremias, por exemplo, herdaram a salvação, foram para o colo do Pai. E é por isto que faz sentido ler Apocalipse, lá no Apocalipse 22, onde está aquela promessa que fala tão linda, onde Jesus fala assim, Ele enxugará dos seus olhos. Por quê? Por que você estava chorando? Só chora duas pessoas. Primeiro, quem está sofrendo. Esse é o primeiro. Os que sofrem, choram. E os outros choram de alegria. Mas no contexto ali você vê, e Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Já não haverá dor, razão, nem morte, nem nada dessas coisas, porque todas essas coisas terão passado. É isso que está. Então, quando eu olho para a igreja de Filadélfia, uma igreja pequenininha, que era zombada pela sinagoga de Satanás, que era achincalhada, crentes que viviam vidas simples e vidas apertadas, mas eles eram fiéis a Deus. Deus falou, eu não esqueci de vocês.
Eu vejo. Eu lembro, veio na minha memória agora aquelas igrejinhas, entre aspas, lá da África. Não tinha telhado, parecia aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha teto, não tinha mesmo. Já mostrei tantas fotos, não tem teto. Quer dizer, tem. Mais bonito. O teto que ninguém pode comprar. O forro mais bonito de todos. É você olhar para cima e você vê o céu azul de dia ou estrelado à noite. Não tem parede. Era debaixo de uma árvore, era no meio do campo. Só que é o seguinte: um dia, quem sabe, em nome de Jesus, você possa ir. Quando eles começam a cantar, quando eles começam a louvar, não tem violão, não tem nada. Eles começam a cantar, bater palma, dançar, bater o pé no chão, a poeira, irmão. Terrível. Sabe quem que aparece lá? Jesus. Mas eu já fui em muitas igrejas. O chão é de mármore, o teto é de mármore, a pilastra é de mármore, as pessoas são de mármore, tudo é de mármore. E Jesus não está nessas reuniões. Mas lá onde 2 ou 3 se reunirem em o meu nome, meu irmão, como Jesus não é como nós, isso é coisa grande, vamos nos preocupar. Isso é detalhe. Para Deus não existe detalhe, tudo é importante. Ele fala para aquela igreja: eu não me esqueci de vocês, eu sei que vocês estão passando, eu vou colocar a porta do escape, a porta da glória na frente de vocês, vocês vão entrar por ela, eu vou dar passagem. E eu vou pegar todos aqueles que zombaram de vocês, que fizeram perseguição com vocês, que na verdade são sinagoga de Satanás, se prostrarem diante de vocês. Deus é especialista em virar situações, transformar situações. Porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Irmão, perseverança tem que deixar de ser uma palavra apenas para se transformar numa maneira de viver. O que é perseverança? Perseverança. Não desisto. Nunca. Vai te bater, vai te humilhar, vai te falar, vai te não sei o que, vai te não sei o que outro. Sabe por que nós desistimos? Escute o que eu vou dizer. Toda pessoa que desiste de Jesus e desiste da igreja, porque não tem como, irmãos, você desassociar isso aqui, que a igreja é o corpo de Cristo. Eu não estou falando em instituição do CNPJ fulano e tal, eu não estou falando disso. Eu estou falando do corpo místico de Deus, eu estou falando da igreja, o organismo espiritual de Deus. É disso que eu estou falando. Não estou falando da instituição A, B, C, D, não. Muitas pessoas têm dito essa frase: eu estou com Jesus, mas eu não quero estar com a igreja. Como? Não existe. Hebreus diz: não deixe de congregar como muitos fizeram e vieram a naufragar na sua fé. A igreja, por exemplo, todos os mandamentos, muitos e muitos mandamentos são para se viver em comunidade. Por exemplo, ame o próximo. Como? Eu estou sozinho. Eu sou sozinho. Quando Jesus fala ame o próximo, já é um mandamento que só pode ser vivido em comunidade, com gente. E as pessoas dizem: mas a igreja está cheia de problemas. Glórias a Deus por isso. Glória a Deus pelos problemas da igreja. Jesus também disse assim: é certo que haja escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Mas é bom que tenham escândalos, para que todos conheçam aqueles que são e aqueles que não são Deus. Tudo que acontece à nossa volta é para quê? É Deus trabalhando a sua maturidade e preparando você para o céu. Eu me converti hoje, vou para o céu. Que céu que eu vou? Lá vai estar cheio de gente, sabia? E agora? Você tem problema com pessoa? Como é que você vai fazer? O céu vai estar cheio de gente.
seus irmãos vão estar lá. Não somente os seus irmãos, mas como diz Jesus, publicanos, prostitutas, cobradores de impostos vos precederão no reino. Vai entrar tanta gente no céu que a gente vai ficar de boca aberta. Tem muita gente pregando que não vai estar lá. Anota e guarde o seu ticket na sua mão, para ninguém tome a sua coroa. Perseverança, irmão, é nunca desistir de Jesus. Por que as pessoas têm desistido de Jesus da igreja? Eu te respondo, porque eles não estão olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12 diz assim, olhando firmemente. Entender isso aqui, ó, firmemente, não é vacilando, olhando para lá, olhando para o teto, olhando para baixo, olhando para o irmão, olhando para o cara de bicicleta, olhando para o caminhão, aí volta, olha para Jesus de novo, aí olha para o irmão, está tomando café. É olhar firmemente, é travar os seus olhos nos olhos dele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou por causa de você a vergonha. E aí, vale ou não? Vale a pena? Você acha? Por que as pessoas abandonam Jesus e a igreja? Porque ele olha para os outros. É o Pedro andando em cima das águas. Vem Pedro, Pedro está lá, anda. A hora que ele começou a olhar para as ondas, o fundo, começou a afundar. Sorte dele que Jesus estava ali, senão ia morrer afogado. Por que as pessoas desistem? Porque não estão olhando para os olhos de Jesus. Porque eu já falei aqui, já dei meu próprio testemunho. Se você estiver olhando para Jesus, você é indestrutível. Você é inabalável. Ser indestrutível e inabalável não é que você não vai se entristecer, se magoar, ser ferido. Mas é mesmo que você seja entristecido, magoado, ferido, você não vai parar. Você vai quebrado. Você entra assim no céu. Você entra esculhambado. Mas isso aí não está na Bíblia não. Coisa horrorosa. Atos dos Apóstolos. Diácono chamado Estevão, de joelhos, pedra na cara, pedra, mandando pedra nele, todo arrebentado de pedrada. E, irmão, nós precisamos entender, essa pedrada não é aquela pedrinha brita de fazer concreto em casa, não é pedregulho, velho. Você toma uma daquela na cabeça, já fica catando cavaco, como diz. E aí o que acontece com aquele cara estrupiado e arrebentado? O que acontece? Ele vê essa porta aqui, ó, da Filadélfia. Ele olha para o céu, abre o telão. Quem é que está de pé? É de pé, não é sentado no trono. É de pé, falando: vamos? Bora logo, estou aqui, dá a mão para mim. Vem. Em meio a dores, o seu Senhor te salvou. Em meio a dores, Estevão entrou no céu em glória. E a Bíblia diz assim, por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no Filadélfia. Era uma igreja persistente, que perseverava. Me bateram, bata de novo. Me xingaram, xingue de novo. Me falaram, fala de novo. Faça o que vocês quiserem, gente, comigo. Eu não estou olhando para vocês, estou olhando para Jesus. Quem olha para o outro, o que vê? Vê a si mesmo. Por isso que desanima. Quem olha para mim, você está olhando para mim na igreja, você vai desanimar rápido. Você vai ver a minha humanidade. O que você vai ver? Você e eu somos iguais. Agora, quando você olha para ele, você vê um que é inigualável, inalcançável. Nele tem todas as qualidades e virtudes que você não encontra em ninguém, por melhor que seja. Aí é impossível desanimar. Veja a visão de João em Apocalipse. O que João viu? O que João viu? Ele fala: seus cabelos são brancos como a neve. O seu rosto é como o sol no meio-dia. Linguagem muito legal. Você está vestido de um linho branco, fino e puro. E está cingido com um cinto de ouro no peito. Os seus pés são como latão reluzente. A sua voz é como voz de muitas águas. Os seus olhos são como chama de fogo.
e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor vem no seu cavalo, e ele é branco, e o seu nome é fiel e verdadeiro, e da sua boca sai uma espada afiada. Como que você desanima olhando para isso? Jesus não traz a vitória, ele é a vitória eterna. Como que alguém pode desanimar com essa visão? Sabe por que as pessoas têm desanimado? Porque eles não estão vendo Jesus. Eles não estão olhando para ele. Eles estão olhando para quem? Estão olhando para Paulo. O Paulo, o Pedro, o João. Pedro, grande apóstolo. Se você estivesse olhando para ele, você poderia ter desviado naquela época. Por quê? Porque ele errou várias vezes. Pedro, mas ele errou porque ele não era convertido. Depois, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, perdão, o apóstolo Paulo vai lá no concílio de Jerusalém e repreende a Pedro face a face. Sabe por quê? Porque Pedro se tornou repreensível. Pedro pecou, Pedro errou na frente de todo mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Pedro, você é um cara duas caras, meu. Quando você está com a gente, você é um. Quando vem os irmãos de Jerusalém, você é outro. Pedro, duas caras. Paulo, irritadinho. Paulo poderia ter mandado João Marcos para o inferno. Paulo era o líder da missão. Paulo era o cabeça, o apóstolo cabeça. Vem Barnabé e fala, olha, vamos para a próxima viagem missionária. E vamos levar João Marcos também. Ó, o apóstolo Paulo, que eu não quero levar esse cara comigo. Aí Barnabé, mas por quê? Rapaz, é uma benção. Não. Ele nos deixou lá em Antioquia da Psídia, lá eu não quero que ele vá com a gente mais. Esse cara não serve para andar com a gente. Foi isso que Paulo falou. Já imaginou você na igreja tentando servir? Eu chego e falo assim, ó, quero dizer uma coisa para você aí, ó, ô Paulo César, você não serve para esse ministério. Vai embora. Eu posso te matar. Eu posso matar uma pessoa assim. Está produzindo ele uma ferida tão grande. Só que tem um detalhe. Lá no final da vida, em 2 de Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo, depois de muitos anos, se arrepende do que ele fez. E chama João Marcos para ficar junto com ele. E você olha na sua Bíblia, você vai ver assim, ó, Mateus. Ele foi um cara que foi mandado embora. Ele foi um cara que foi rejeitado pelo apóstolo Paulo. Mas ele escreveu o Evangelho de Marcos. Está aqui na nossa Bíblia. Ele estava olhando para quem? João Marcos estava olhando para quem? Para Paulo. Tanto é verdade que 1 de Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo já vem com a marreta e fala assim, ó, vocês todos são carnais, porque vocês ficam decidindo entre um e outro. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Vocês ficam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquilo. E o apóstolo Paulo fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio dos quais crestes. Paulo morreu na cruz? Apolo morreu em vosso lugar? Não. Só existe um mediador, Jesus Cristo. Olha para ele, que você jamais vai sair da presença de Deus. Porque ele inspira. Ele é forte para inspirar. Então, o que você tem que fazer quando tiver muita luta na sua casa, com seu marido, sua esposa, sei lá, na sua vida, na igreja, fecha os olhos e fala, Deus, onde é que o Senhor está no meio disso? E vai aparecer assim, ó, estou aqui, ó, olha no meu olho, olha para mim. Ah, irmão, da hora você já dá pulo de alegria, como diz até a palavra de Deus, até a tristeza na presença dele salta de alegria. Aí você vê Hebreus capítulo 11, da fraqueza eles tiravam força. E se fizeram poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. É a igreja de Filadélfia, a igreja pequena, com limitações, perseguida, entristecida. Jesus falou assim, eu vou abrir a porta na sua frente, para você saber que eu não esqueci de vocês, que eu amo vocês, e que vocês acertaram no alvo, fazer o meu desejo, aquilo que eu quero de uma igreja, vocês têm. A igreja de Laodiceia é maior, é mais rica, mais bem localizada, só que é o seguinte, é pobre, cega e nua. Eu estou vomitando essa igreja da minha boca. Mas vocês, nós somos pequenininhos, Senhor. Nós estamos lá no fundão da África, debaixo de um pé de árvore. Nós estamos lá no último bairro de Pinda. Nós estamos lá no pé da serra, nós estamos lá no Macuco, nós estamos lá no
no bairro das Olivenas, estamos lá, aquela igrejinha pequenininha, dá 3, 4 irmãos. Deus está lá. Deus vai lá e honra aquele irmão. Eu estou aqui também, pessoal, porque vocês estão me chamando, vocês estão me glorificando. Eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Conserva o que você tem. O que é que você tem da parte de Deus? O que você já recebeu de Deus? Conserva isso. Conserva isso. Conserva isso que você está recebendo hoje. Agarra isso e não deixa que ninguém tome de você. Porque é possível que as pessoas tomem de você. Quer ver? A alegria da vida pode tomar isso aqui de você. Posses podem tomar isso aqui de você. Pessoas podem tomar isso aqui de você. Líderes podem tomar isso aqui de você. O quê? Perseverança, olhar para Jesus, ser fiel a Deus, todos os detalhes. E naquilo que você ainda não consegue, viver em arrependimento diante dele. Irmão, isso aqui é coisa linda. Eu venho sem demora. Conserva o que tem para que ninguém tome a sua coroa. E aí tem a promessa, né, irmão? Dia 12 de dezembro desse ano, vamos fazer 15 anos que eu aceitei Jesus e que eu fui convertido pelo Espírito Santo. Eu já vi muita coisa, você também. Mas tem uma coisa que é craque na igreja, né? Promessas. Todo mundo prometendo coisa para os outros, vai dando fim do culto, né? Parece que tem que jogar uma cereja nesse bolo. Irmão, aí fica aquela coisa, as pessoas... Deixa eu te falar de uma promessa aqui. Posso falar para você? Essa aqui você pode fechar os olhos e ir na direção dela. Porque não é promessa de homem. Aquele que vencer, eu, diz o Senhor, farei dele uma coluna no meu santuário, no meu templo. Duas coisas aqui. A espiritual que virá, o reino e na glória que está guardada para você e para mim, que guardarmos a nossa vida em salvação. Mas eu tenho para mim, irmãos, olhando para esse texto, Jesus está falando para a igreja: eu quero levantar pessoas agora que possam ser como essas colunas aqui, ó. Ah, lá no reino eterno, lá também, mas aqui primeiro. Deus está falando: se você fizer essas coisas que eu acabei de dizer, se você guardar essas coisas que eu acabei de te dizer, se você viver dessa maneira que eu acabei de te dizer, sabe o que você é na igreja? Você é uma coluna. Você é algo confiável, você é algo firme, você é algo referencial dentro da igreja. É isso que Deus quer que você seja. É isso que Deus chama os líderes, nós, para sermos. Não um bando de abobado, não um bando que está fazendo. Mas as pessoas poderem olhar para você, aquele cara é uma coluna, mano. Ele é uma coluna no santuário de Deus. Ele é uma coluna na igreja. Por quê? Para ser coluna, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que perseverar muito. Muito. Perseverar no quê? Naquilo que Deus quer. Na palavra dele. Eu posso fazer de você uma coluna no santuário do meu Deus, e você jamais sairá daí. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu já falei para você que dessas 7 igrejas, nenhuma existe mais. Por quê? Porque não importava o que eles ouviam e de quem ouviam. Eles não seguiram os conselhos. Jesus mandou escrever uma carta, eles leram, mas não seguiram os conselhos. Quantas vezes por dia, quantas vezes na semana, quantas vezes nos cultos você ouve claramente a instrução e a voz do Espírito Santo? Você se levanta? Não vou fazer, eu tenho uma ideia melhor. Vou fazer de outro jeito que eu acho que vai ajudar Jesus. Vou dar meu jeito aqui, porque deve facilitar para o Espírito Santo operar. Uma vez um cara falou assim para mim: olha,
É muito interessante essas frases. Isso é uma frase de igreja, né? Você tem que dar lugar para o Espírito Santo. Ele está querendo que a gente dê piroleta, né? Você tem que dar lugar para Deus. Você tem que, como é que é? Você tem que, veja só, você tem que liberar a ação do Espírito Santo. Comecei a dar risada. Falei, eu tenho que liberar a ação do Espírito Santo? Quem sou eu? Quem é o Espírito Santo? Por acaso, Deus pediria autorização para mim? Quando eu tive missão no Paraguai e na Argentina, eu tive a oportunidade de ir na usina de Itaipu. Não sei quantos já foram aqui, talvez. Nada de divisa. A usina de Itaipu é um monstro, uma construção monstro. Eu nunca tinha visto algo daquele tamanho. Naquele dia as comportas, acho que eram 2 ou 3, estavam abertas. Aquele jorro é um negócio assim, irmão, fora da nossa realidade. O tamanho daquela construção, a barragem. E um dia quando esse cara me falou, eu lembrei disso. Era a mesma coisa que eu e você descêssemos lá embaixo, em frente à comporta número 1 de Itaipu. Aí você para assim, ó, coloca um pé para trás para fazer um apoio, né? Fazer um apoio, pra você não cair fácil. Aí você estende a sua mão assim, ó. Aí manda o cara abrir a comporta. Você fica na frente. Se você tenta segurar aquela água, se você segura aquela água que sai lá, talvez ainda você seria capaz de segurar alguma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Com ou sem condições previamente colocadas por nós. Quem o Espírito Santo quiser tocar, Ele vai tocar. Ainda que o seu coração seja duro, que nem uma pedra, que nem um titânio, que nem um aço. Se Deus botar a mão no seu coração, Ele derrete. Nem manteiga na faca quente. E quem está pregando aqui hoje era um cara que tinha um coração duríssimo para as coisas de Deus. Não entrava. E eu já falei isso várias vezes. Quando a palavra de Deus chegou no meu coração, além do meu coração estar duro, ainda tinha cachaça em cima ainda. Então era uma pedra que fedia pinga. Jesus falou, tá querendo dar de difícil, né? Tem que. Porque para Deus não há impossíveis. Não há. O que a gente tem que fazer, irmão? Ficar na nossa posição. Se Deus quiser te livrar, como diz a Bíblia, Ele te livra. Se Ele quiser te deixar na prova um pouquinho para você aprender um pouquinho sobre humildade, coisa, Ele te deixa. Mas Ele te deixando ou Ele te livrando, Ele é Deus na sua vida. E é isso que conta. É isto que conta. É isto que é. Vendo, como diz o apóstolo Paulo, vendo ou não vendo, tendo ou não tendo, sei viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou com Deus, Deus está comigo, e Ele vai me colocar uma porta aberta. Nem que seja no fim dos meus dias, como foi com o apóstolo Paulo. Nem que seja sozinho, abandonado, velho, pobre, preso. Ele falou, glória, pois, a Deus. Tem uma porta. Minha vida já está sendo entregue como sacrifício. E daqui a pouco chega a hora da minha partida. Eu vou voltar para casa. Finalmente. E eu digo finalmente que o apóstolo Paulo aos Coríntios ele escreve assim, ó, eu queria muito estar com Deus, mas por causa de vocês vou ficar aqui um pouco ainda. Ele não tinha medo da morte. Se coloca de pé em nome de Jesus. Senhor, gera em nós o amor fraterno, porque aquele que não ama o irmão não ouviu a Deus e não conhece a Deus, como diz a tua palavra. Senhor, gera em nós uma consciência, um conhecimento e um coração, um sentimento, como os nossos irmãos de Filadélfia, que eram pequeninos,
tinham pouca força, mas era uma menina dos olhos de Deus. Toda vez que o Senhor olhava para a terra, o Senhor via eles. E é isso que nós queremos. Nos transforma, Espírito Santo, naquilo que o Senhor quer que nós sejamos.